Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro vídeo, o terceiro dia, e hoje o tema é a encarnação de Cristo, né? Durante a trajetória da Bíblia, durante a história da Bíblia, podemos ver que vários povos ou as pessoas até ali do Egito, eles faziam muita idolatria, né? Eles criavam deuses para eles, e deuses visíveis, né? Ali com um pedaço de madeira, com ouro, né? Eles criavam deuses para eles, né? Visíveis. E podemos ver que alguns homens bíblicos, eles também, na verdade, a humanidade sempre necessitou de algo visível, palpável, né? Por exemplo, em Jó 23, do 8 ao 9, diz o seguinte: eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Jó ali, ele está relatando que ele não consegue enxergar a Deus. Ele está relatando ali que ele não vê a Deus de forma alguma, que Deus não é visível, podemos dizer. João 14:8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nessa passagem, Jesus ele fala para Filipe, ele responde aqui, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai, né? Então, Jesus está explicando ali que ele é o Deus visível, né? Que ele representa a Trindade visível. Ele veio em carne e osso, né? E com base nas Escrituras, a partir disso, a partir da encarnação de Jesus, nós podemos afirmar que Jesus, ele nasceu de uma mulher sem a intervenção de um homem, e que ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? A partir disso, chamamos algo de nascimento virginal, né? E o que significa isso, na verdade? O nascimento virginal, ele não significa que Jesus ele nasceu de forma diferente a outras crianças, né? A outros recém-nascidos, podemos dizer assim. Não, Jesus ele nasceu de forma normal, apenas a concepção dele foi diferente. Ele não veio de uma relação sexual, ele veio por intermédio do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo em Maria. Isso retira toda a ideia de que José era pai dele, por exemplo. Isso retira também a questão da natureza pecaminosa de Jesus, que algumas seitas pregam que Jesus ele não era tão imaculado como pensam, né? E na verdade ele é sim imaculado, ele é um ser sem pecado, ele é um Deus totalmente divino. E ele, por ser o Espírito Santo, ser o intermediário, o Espírito Santo ter agido. Então o que significa isso? Que Jesus ele teve uma natureza humana, mas não uma natureza pecaminosa. Muitas vezes nós não conseguimos diferenciar a natureza humana da natureza pecaminosa, né? Por exemplo, Adão era humano no Éden ainda, mas ele não tinha natureza pecaminosa. Só a partir de ter comido do fruto proibido e ter desobedecido a Deus, então que ele passou a ter a natureza pecaminosa, né? Então não podemos confundir a natureza humana de Jesus com a natureza do próprio pecado, ok? Entendendo isso, então entendemos e podemos confirmar que Jesus, ele de fato veio como homem. Ele não poderia, na outra série, né, no outro tema que a gente abordou, que foi a pré-existência de Jesus, ele não veio como no Antigo Testamento, que passava as teofanias, né? Que eu expliquei que as teofanias serão manifestações de Deus, né? Mas não em carne e osso como foi a encarnação, mas sim numa forma angelical, que as teofanias, como regra, é sempre a segunda pessoa da Trindade, que seria Jesus Cristo.
ok? Então Jesus ele não veio como uma teofania, não, ele veio em carne e osso. Todo glorioso ele teve que se humilhar, né? Ele teve que se render às fases humanas, né? Ele teve que se render a passar por ser um feto, né? E depois ter os 9 meses, ter o tempo certo, passar pelo momento do parto, como todos os recém-nascidos passam, né? E a partir disso ter o seu crescimento natural. Então Jesus ele se rendeu a passar pela infância, a passar agora o que nós chamamos de adolescência, passar pela juventude, ser um adulto, né? E crescer nisso, aprendendo coisas. O nosso Senhor teve que se render a isso, para ele cumprir a vontade do Pai nessa terra. Então, nesse tópico, nesse tema, é muito importante vocês entenderem que Jesus, de fato, ele veio em carne e osso. As Escrituras comprovam isso. Jesus veio de um nascimento virginal, que nós chamamos isso. Não foi algo muito diferente de outras crianças no nascimento dele, apenas na concepção. Não teve intervenção de homem, então isso tira totalmente a ideia de que ele foi concebido no pecado, né? Que ele teve um DNA pecaminoso. Não, Jesus não teve um DNA pecaminoso, ele foi guardado pelo Espírito Santo, ainda no ventre de Maria, ok? O nosso próximo tema vai ser a infância de Cristo. Lá nós vamos abordar um pouco sobre o que Jesus fazia na infância dele, que tipo de criança ele era, né? Que as Escrituras relatam um pouco sobre isso. Então podemos abordar e entender um pouco mais sobre Jesus, ok? Muito obrigado.